Olá, meus amigos, tudo bem? Nosso último bloco de hoje. Só para reforçar o conceito do bloco anterior, põe na telinha aí. Essa oitava questão, eu não posso aplicar a fórmula Bombril. Por quê? Nem maceteando a questão. Porque, primeiro, ele quer a razão entre as idades, só isso. Então, é uma questão que você vai ter que resolver um sistema e depois, no final, calcular a razão entre os termos. Então, olha o que ele disse. Há 8 anos, ou seja, no passado, a idade de A, ponto aí o de, era o triplo de B. E daqui a 4 anos, a idade de B será 5 nonos da idade de A. Então, é uma questão que temos um sistema, vamos resolver o nosso sistema, e aí depois é que nós vamos encontrar o que ele deseja, que é a razão. Eu fiquei faltando, eu trouxe essa questão de propósito, que eu acho que eu acabei, não sei se eu coloquei em equação, acho que não. Que são essas questões de passado, presente e futuro. Só uma dica. No passado, primeiro monte a relação. Põe na telinha. Há 8 anos, ou seja, no passado. Qual é a idade de A há 8 anos atrás? Vem comigo. A é a idade atual. Há 8 anos atrás é A menos 8. E a idade de B há 8 anos atrás é B menos 8. Então são essas relações que eu vou ter como referência. A menos 8 e B menos 8. Põe na telinha. Aí ele disse, a idade de A era o triplo da idade de B. Qual é a idade de A no passado? A menos 8. Que isso era igual ao triplo da idade de B. Então eu não posso esquecer que eu vou ter que colocar entre parênteses B menos 8. Porque é o triplo da idade de B. Não é igual a 3B. É 3, abre um parênteses, B menos 8. Eu tenho que ter cuidado com isso. Então A menos 8 é igual a 3, abre parênteses, B menos 8. Então A menos 8 é igual a 3B. 3B, 3 vezes menos 8, menos 24. Eu vou deixar o A para fazer o processo da substituição. A igual a 3B, menos 24, passa para o outro lado, então fica mais 8. A igual a 3B, menos 16. Vou deixar aqui porque podemos fazer o processo da substituição. Então eu acabo de descobrir que o valor de A é igual ao triplo de B menos 16. Então olha o que eu comentei com vocês. Cuidado com as alterações dos elementos. Que na hora que eu altero os valores, ou seja, altero as variáveis, na hora de montar essas relações, eu tenho que levar isso em consideração na hora da multiplicação. Então a idade de A no passado, A menos 8, é igual ao triplo da idade de B no passado. Não é igual a 3B. É 3, abre-se um parêntese, B menos 8. Ok? Põe na telinha. Daqui a 4 anos, ou seja, no futuro, a idade de B será 5 nonos de A. Então você vai montar a segunda relação. No futuro, a idade de A não é A, é A mais 4. E a idade de B é B mais 4. Então ele disse que B, ou seja, B mais 4, é igual a 5 nonos de A. Que é A? A mais 4. Porque eu não estou falando da idade de A no presente, e sim a idade de A aonde? No futuro. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu posso fazer uma proporção. Então 5 vezes A mais 4 é igual, ó, a 9 vezes B mais 4.
5 vezes A, 5A, mais 5 vezes 4 é igual a 20. 9 vezes B, 9B. E 9 vezes 4, 36. Estou só arrumando a casa. Só arrumando. Então, o que eu posso fazer aí? 5A. Trazer esse 9B para o outro lado. Menos 9B. É igual a 36. Passa o 20. Menos 20. 5A. Então, 5A menos 9B é igual a 16. Tranquilos? Beleza? Então, 5A menos 9B é igual a 16. Por que eu parei ali em 5A menos 9B? Porque agora eu vou brincar de copiar e colar, brincar de informática. A é igual a 3B menos 16. Eu tiro A e coloco quem? 3B menos 16. Eu poderia deixar no sistema, fazer o método da adição, só que eu optei aí por ele fazer esse processozinho diferente. Então vamos aqui. 5A menos 9B é igual a 16. Olha o A. 5, 3B menos 16. Menos 9B, que é igual a 16. Pronto, então saiu A, e no lugar do A entrou 3B menos 16. 5 vezes 3B, 15B. 5 vezes menos 16, menos 80. Menos 9B, que é igual a 16. Então, só para você ficar atento. 15 menos 9, 6. 6B menos 80, que é igual a 16. 6B é igual a 16 mais 80. 6B é igual a 96. Menos 80, passa para o outro lado mais 80. Então 16 mais 80 vai dar 96. E aí chegamos naquela partezinha final. Né? Se o 6 está multiplicando, eu quero jogar para o outro lado, ele vai passar o quê? Dividindo. Então B igual a 96 sobre 6. Então B igual a 16. Então já descobrimos uma belíssima questão. Na verdade, eu poderia até dizer que é uma questão de sistema de equações. Só que aí eu coloquei na aula de razão, porque no final ele pede a razão, aí só para fortalecer. Então aquela brincadeira, né? A questão 2 em 1. Trata do sistema e a razão. Vamos descobrir A? O que eu sei de A? Eu sei que A é 3B menos 16. E nós, cara crachá, B é igual a 16. Então A é igual a 3 vezes 16 menos 16. A igual a 48 menos 16. A igual a 32. Então A igual a 32, B igual a 16. Olha a telinha. Achar a razão entre as idades de A e de B. Então quando eu falo razão, nada mais é do que a própria... Nada mais é do que a própria divisão. E aí, o A, 32, B, 16. Vamos simplificar por 16. Vamos encontrar a razão de 2 para 1. E aí, tranquilamente, vamos marcar a alternativa de letra B. Nós temos uma razão de 2 para 1. Essa é a nossa respostazinha correta da relação. Então, A igual a 32, B igual a 16. Vamos simplificar os termos. De 32 por 16 é igual a 2. 16 por 16 dá 1. Então, por isso que eu marquei a letra B de borda. Então, dá aquela paradinha especial. Aqui no passado,
Então não esquece da relação. A idade do passado de A é igual ao triplo de B, não esquece o parênteses. Depois montamos a relação do futuro. E aí volta lá, na outra parte. Pronto, está aí a nossa situação. Tranquilos? Beleza? Então, a oitava questão. Matamos aí a nossa oitava questão. E eu coloquei uma bem legal, que envolve várias situações. Vamos se divertir um pouquinho com ela? Põe na telinha. Eu adoro essa questão. Questão bem legal, porque envolve razão, fração e fração do tempo. Vou só apagar aqui o quadro. Veja que nem sempre temos macete para resolver as questões. E essa é a realidade, viu, gente? Eu tenho que mostrar as questões que tem macete, quando aplicar, mas eu também tenho que mostrar a realidade que às vezes é dura. Valfredo fez uma viagem de automóvel, em que percorreu 380 quilômetros, sem ter feito qualquer parada, ou seja, a distância total. Sabe-se que em 3/5 do percurso, o veículo rodou a velocidade média de 90 km por hora, e no restante do percurso, a velocidade média de 120 km por hora. Assim, se a viagem teve início quando eram decorridos 69 e 144 avos do dia, Valfredo chegou ao seu destino, Ais. Então veja aí que ele fez em duas etapas. Fez uma viagem de automóvel, em que percorreu 380 quilômetros, sem ter feito qualquer parada. Sabe-se que 3/5 do percurso, então, total 380, 3/5 do percurso, ele rodou uma velocidade média de 90 km por hora. Vou botar aqui, primeira etapa. A distância que ele percorreu, 3/5 de 380. Então é 3/5 vezes 380, 24.140, dividido por 5. Ou seja, dividir aqui por 5 nessa altura do campeonato, 228 quilômetros. Essa é a distância que ele percorreu. Aí o que é que eu sei? Que a velocidade é a distância dividida pelo tempo. Só que eu vou pagar aqui. Só que a diferença é que eu tenho que a velocidade nesse momento aí, ela foi de quanto? 90. Então o tempo é 228 dividido por 90. Então esse foi o tempo que ele gastou. Tranquilos? Eu não vou dividir, eu vou segurar um pouquinho. Vou simplificar aqui por 2 e aqui por 2. Aqui vai dar 114 por 45. Então vai por 3 e por 3. Vamos ter 38 sobre 15 horas. Então essa é a relação que nós temos aí. Então vamos guardar essa primeira fração. Então o tempo que ele gastou no primeiro percurso, ou seja, para percorrer esses 228 km por hora, com a velocidade de 90 km por hora, eu não posso esquecer, que tempo é igual a distância dividido pela velocidade. Põe na telinha. E o restante do percurso, a velocidade média de 120 km por hora. Então a segunda etapa, eu tenho uma distância de
380. Eu já andei 228. Então a distância restante aí de 152 quilômetros. Então essa foi a distância da segunda etapa. Agora eu sei que a velocidade da segunda etapa, vou até colocar aqui V2, foi de 120 km por hora. Então qual foi o tempo da segunda etapa? Distância. Então vamos simplificar aqui por 4. Vamos ter 43 não. 52 por 4 dá 13, então divide. 38 sobre 30. Vamos por 2. Então nós temos 19 sobre 15 horas. Então na segunda etapa, o tempo que foi gasto foi 19,15 avos de hora. Dá aquela paradinha especial aí para vocês copiarem. Então aqui foi o tempo do primeiro percurso. E aqui foi o tempo do segundo percurso. Então a minha pergunta é, qual foi o tempo total que ele utilizou? Qual foi o tempo que ele gastou? É simples, é só pegar o primeiro mais o segundo. Vamos colocar aqui. Tempo total. Beleza? Então, vamos fazer aquela técnicazinha que nós aprendemos em fração total. Vamos relembrar, recordar e viver. 57 por 15. 15 vezes 3, 45. Sobrou quanto? 12. Então nós temos 3 horas e 12 quinzeavos de quem? De hora. Ó. 3, 12 e o 15. O quociente representa as horas, o resto representa o numerador. Então 12 quinzeavos de hora é tranquilo? 1 hora 60 minutos. Então nós temos 12 sobre 15 vezes 60. 60 dividido por 15 é igual a 4. 15 por 15 dá 1. Então 12 vezes 4 é igual a 48 minutos. Então o tempo total, vamos colocar aqui embaixo, eu gastei 3 horas e 48 minutos para realizar esse percurso. Então esse percurso aí foram gastos 3 horas e 48 minutos. Então uma belíssima questão, muito bonita por sinal. Gente, só por desencargo, quem não copiou a primeira e a segunda etapa, copia, por favor, que eu vou precisar apagar. Dá aquela paradinha especial para os amigos copiarem. Pronto. Foi na telinha? Por que eu vou apagar? Porque assim, ele iniciou a viagem e ainda vou ter que fazer uma outra transformação. Quando eram decorridos 69,144 avos do dia. Nós temos um outro momento aí. Então, 69, 144 do dia. O dia corresponde ao quê? 24 horas. A gente pode fazer essa relação. Aí eu posso brincar um pouquinho aqui, ó. 24 por 24 é igual a 1. 144 por 24 vai dar 6. Então nós temos 69 sobre 6. Vamos
simplificar por 3, 23 meios de hora. Então está aí a nossa relação, né? Vamos simplificar o máximo que for possível. Aí o que eu vou fazer agora? Transformar 23 meios de hora. 23 dividido por 2. 2 vezes 1 é 2. 2 menos 2, 0. Aí o que eu faço? Desce o 3. 1 vezes 2, 2. Sobrou 1. Então eu tenho 11 horas e 1 meio de hora. E aí, se vocês me permitem, 1 meio de hora, dá para fazer direto, corresponde a 30 minutos. É a metade, né? Então nós temos 11 horas e 30 minutos. Foi onde tudo começou. Então esses 69 e 144 avos do dia corresponde a 11 horas e 30 minutos. Então corresponde a 11 horas e 30 minutos. Lembrando aqui, ó, gente, só para você que ficou na dúvida, vou botar aqui. Isso é igual a 1 meio vezes 60, porque 1 hora são 60 minutos. Então, os 30 minutos que eu tinha comentado. 1 meio, metade de 1 hora. Então ele saiu de casa, a sua jornada, quando eram 11 horas e 30 minutos. Dá aquela paradinha especial aí. Põe lá de novo no tempo total. Quem não copiou, meus amigos, dá uma paradinha. Porque nós descobrimos que o tempo total desse percurso foi de 3 horas e 48 minutos. Volta aqui que eu vou apagar aquela parte de lá. É isso mesmo. Uma questão sensacional. Então eu tenho 11 horas e 30 minutos. Mais 3 horas e 48 minutos. Quando eu somo, 14 horas e 78 minutos. 11 mais 3 é igual a 14. 30 mais 48, 78 minutos. Só que nós temos um probleminha. Existem 78 minutos de um dia? Será que você vai falar isso? São 14 horas e 78 minutos. Não vão. E aí, toda vez que esse rapaz aqui for igual ou superior a 60, você tira 60 e joga 1 hora. Ou seja, 15 horas e 18 minutos. Porque toda vez que você passa de 60 minutos, você contabilizou o quê? 1 hora. Então a nossa soma deu 78 minutos. Aí que foi que eu fiz? 78 minutos está passando 1 hora da relação. Então, tirei 1 hora, tirei 60 minutos e joguei 1 hora para o outro lado. Então, 78 menos 60, 18. 14 mais 1 hora, 15 horas. Então, você tinha que realizar essa transformação. Então, por que eu disse a vocês para fecharmos a nossa aulinha de hoje com essa belíssima questão? Por quê? Foi velocidade média, foi fração do tempo, e para fechar com chave de ouro, soma de tempos. Então, uma belíssima questão para nós fecharmos aí. Vamos botar a nona, vamos marcar ela. Nossa resposta correta é a alternativa de letra D. Só para comentar uma coisinha, gente, eu pedi desculpa a vocês, estou colocando em dia as nossas aulas, estou devendo o primeiro simulado que já vai estar disponível agora. O atrasozinho se refere se eu tinha um problema de saúde e tal, estou com uma inflamaçãozinha no estômago e aí prejudicou algumas gravações, mas já coloquei em dias as nossas gravações, aí só estou um pouquinho atrasado com o nosso simulado que eu já estou colocando em dias também, e os e-mails de alguns de vocês que eu já estou respondendo esse final de semana. Beleza?
Então, obrigado a todos pelo carinho, aqueles que me responderam, que retornaram. Fiquem com Deus, né? Vocês também que estão assistindo o curso, todos aqueles que ainda não tive a oportunidade de falar via e-mail, que não me mandaram e-mail ainda. Mas um abraço a todos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim. O horário que você estiver assistindo da sua conveniência, que isso que é legal. Você assiste o horário que você está tranquilo, pega o materialzinho, para um pouquinho, volta e vai junto comigo aí aprendendo matemática, começando do zero. Então até a nossa próxima aula, meus amigos.